Deus está tentando falar com você agora mesmo. Não amanhã, não mais tarde, agora. E se você chegou até esse vídeo, isso não aconteceu por acidente nenhum. Existe um motivo muito maior do que você imagina para você estar aqui nesse exato momento. Mas antes de você ouvir o que ele tem a dizer, me responde com honestidade. Você tem sentido que por mais que ore, por mais que acredite, por mais que tente, algo invisível continua bloqueando a sua vida? Você acorda de manhã com aquela sensação pesada no peito, como se estivesse esperando algo que simplesmente não chega. Olha para o lado e vê pessoas prosperando, sendo abençoadas, realizando sonhos, enquanto você sente que está rodando em círculos sem sair do lugar. Se você balançou a cabeça afirmando, fica até o fim desse vídeo. O que vou te revelar aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está vivendo agora. Não são palavras de conforto superficiais. É uma mensagem real, urgente e precisa do Pai Eterno, diretamente para você. Eu sei que você já ouviu promessas antes. Eu sei que em algum ponto da sua vida, alguém disse que estava chegando a sua vez, que Deus não esquece dos seus filhos, que a bênção estava a caminho, e você acreditou. Mas os meses foram passando, os anos foram passando, e aquela dor que você achava que ia embora foi ficando. Ficou quieta dentro de você. Ficou escondida nos momentos de silêncio, nas madrugadas em que você não consegue dormir, naquele aperto que aparece quando você está sozinho com os seus pensamentos. E aí vem a pergunta que você nunca tem coragem de fazer em voz alta, mas que bate na sua cabeça de vez em quando. Será que Deus realmente ainda está me vendo? Isso vai acabar hoje, porque Deus está esperando por você. Não é uma frase bonita para te animar. É uma verdade que você precisa entender na profundidade que ela carrega. Mas antes de mergulharmos mais fundo nessa mensagem, eu preciso te pedir uma coisa pequena, que tem um significado enorme. Clica em curtir esse vídeo agora. Não é por mim. É porque esse gesto simples é uma declaração sua de que você está pronto para receber. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sino, porque o que a gente compartilha aqui toda semana tem mudado a vida de pessoas que estavam exatamente onde você está. Agora você precisa entender uma coisa fundamental antes de continuar. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. Ele foi desenhado para pessoas que sentem que as suas orações estão batendo no teto, que o alinhamento com Deus foi quebrado em algum ponto do caminho e que sabem que existe algo maior reservado para elas, mas não conseguem enxergar como chegar lá. O link está no primeiro comentário desse vídeo. Esse conteúdo já sofreu tentativas de silenciamento, porque ele desafia as narrativas do sistema. Enquanto o link ainda estiver ativo, essa é a sua janela. Comenta agora: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Não é só uma frase, é uma declaração espiritual. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a mentira mais perigosa que o inimigo plantou dentro de você. O maior erro que a maioria das pessoas comete quando está passando por um período difícil é confundir o silêncio de Deus com abandono. É interpretar a demora como rejeição. É achar que, se as portas não estão se abrindo, é porque o Pai resolveu virar o rosto para o outro lado. E isso é exatamente o que o inimigo quer que você acredite. Pensa bem. Se você passa a acreditar que Deus te abandonou, o que acontece com a sua fé? Ela vai embora. E quando a sua fé vai embora, o que acontece com a sua postura diante das batalhas? Você para de lutar, para de orar, para de acreditar. E aí, sem fé, sem oração, sem posicionamento espiritual, você fica completamente vulnerável, exposto, sem proteção. Não é coincidência. Essa é uma estratégia. E para entender por que Deus diz hoje que está esperando por você, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo debaixo da superfície da sua vida. Porque o problema que você enxerga, seja financeiro, seja emocional, seja nos seus relacionamentos, é apenas a ponta visível de algo muito maior
que está acontecendo no plano espiritual. Deixa eu te explicar. Quando você olha para a sua vida e vê que algo está travado, a primeira coisa que a maioria das pessoas faz é tentar resolver no plano físico. Trabalha mais, muda de emprego, muda de cidade, termina um relacionamento e começa outro. Busca um curso, uma terapia, uma nova estratégia. E não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas estou dizendo que se você está há meses, talvez anos, aplicando soluções físicas para um problema que tem raiz espiritual, você vai continuar rodando em círculos, porque você está tentando consertar o teto quando o problema está na fundação. Um levantamento realizado por pesquisadores brasileiros da área de comportamento humano identificou que mais de 68% dos brasileiros acima dos 35 anos relatam uma sensação persistente de que algo está faltando, mesmo quando as condições objetivas da vida estão relativamente estáveis. Essa sensação tem um nome no campo da psicologia: vácuo existencial. Mas o que a ciência chama de vácuo existencial, a Bíblia já descrevia há milênios com precisão cirúrgica. É o coração que foi feito para Deus e que não encontra descanso em nenhuma outra coisa. É a ausência de conexão com o Criador que nenhuma conquista material consegue preencher. Você já percebeu que existem pessoas que têm muito menos do que você no plano material, mas parecem carregar uma paz que você não consegue encontrar? Já se perguntou por quê? Não é sorte, não é ingenuidade. É alinhamento. É uma conexão viva com a fonte que nenhuma circunstância consegue cortar. E é exatamente essa conexão que Deus está chamando você a restaurar hoje. Antes de continuar, preciso parar aqui por um segundo para falar com você diretamente. O que você está sentindo agora? Esse peso no coração, essa mistura de esperança com cansaço, essa vontade de acreditar misturada com o medo de se decepcionar de novo, isso não é fraqueza. Isso é o sinal de que você ainda está vivo espiritualmente. O coração que parou completamente de sentir não sente mais nem a dor. Você ainda sente. Isso significa que o fogo ainda está aceso dentro de você. E é exatamente esse fogo que Deus quer avivar. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. É um protocolo espiritual desenvolvido para pessoas que estão nesse momento exato da jornada. Pessoas que ainda têm fé, mas que sentiram ela diminuir. Que ainda oram, mas que em algum lugar no fundo do coração já não sabem mais se estão sendo ouvidas. Que carregam promessas antigas e estão começando a duvidar se elas ainda valem. O livro sagrado vai trabalhar com você em 3 frentes ao mesmo tempo. Primeiro, ele vai te ajudar a identificar e desfazer os bloqueios espirituais que estão represando a sua bênção. Bloqueios que muitas vezes nem são seus, mas foram transmitidos através de gerações, através de maldições de palavras, através de pactos inconscientes que você nunca teria feito de propósito, mas que estão operando na sua vida. Segundo, ele vai restaurar o canal de comunicação entre você e o Pai. Vai te ensinar a orar de um lugar de fé real, não de religiosidade performática. Vai te ajudar a ouvir a voz de Deus de novo. E terceiro, ele vai te equipar com as ferramentas espirituais para você operar com autoridade, para declarar sobre a sua vida, para abrir portas que estavam fechadas, para colher o que já foi semeado. O link está no primeiro comentário desse vídeo. Esse é um daqueles conteúdos que o sistema não quer que você veja, porque quando você entende as regras do jogo espiritual, você para de ser presa e começa a ser vitorioso. Já tentaram silenciar esse material antes, e enquanto ele ainda estiver disponível, é a sua vez. Comenta agora embaixo: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Essa é a sua declaração. Seja visto pelo céu. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra o maior inimigo invisível que está operando dentro da sua própria mente. Existe algo na tradição cristã que muita gente conhece pelo nome, mas poucos entendem de verdade. É chamado de guerra espiritual.
E a maioria das pessoas, quando ouve esse termo, pensa em batalhas dramáticas em outras dimensões, em experiências místicas extraordinárias. Mas a guerra espiritual real, a que afeta a sua vida todo dia, é muito mais sutil e muito mais devastadora. Ela acontece na sua mente, nos pensamentos que você tem sobre si mesmo, na voz que aparece quando você está tentando dar um passo de fé e diz: quem é você para receber isso? Você não merece, você falhou demais, você não é digno. Essa voz não é sua, mas ela aprendeu a usar a sua voz para que você não perceba de onde ela vem. Pensa comigo. Você já teve um sonho que parecia tão vívido, tão real, uma certeza no coração de que aquilo era para você? E aí, logo em seguida, veio uma cascata de razões pelas quais aquilo era impossível. Você sentiu o chamado, sentiu o sopro, sentiu que havia uma promessa, e aí sua própria mente começou a trabalhar contra você. Isso não é coincidência. Esse é o campo de batalha principal. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, não estava falando em metáforas quando descreveu a armadura de Deus. Ele estava dando um protocolo prático, uma lista de equipamentos espirituais que você precisa usar conscientemente, todo dia, para proteger exatamente o que o inimigo mais quer roubar de você. A sua crença de que Deus está do seu lado e que a sua vitória está garantida. Quando essa crença é destruída, todo o resto desmorona. Deixa eu te dar um exemplo que você provavelmente vai reconhecer. Pensa em alguém que você conhece. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, que passou por uma perda grande, uma falência, um divórcio, a morte de alguém amado, e que depois dessa perda simplesmente fechou. Fechou para Deus, fechou para as pessoas, fechou para novas possibilidades. Do lado de fora, parece que a pessoa está se protegendo, parece que está sendo realista, sendo madura, não se iludindo mais. Mas o que está acontecendo de verdade é que a dor criou uma parede, e essa parede que foi construída para proteger acabou se tornando uma prisão. Porque ela não só impede que coisas ruins entrem, ela impede que as bênçãos entrem também. E talvez você se reconheça nisso. Talvez em algum momento da sua vida você tenha construído essa parede. E talvez, mesmo que você continue orando, mesmo que ainda vá à igreja, mesmo que ainda fale o nome de Deus, em algum lugar bem fundo dentro de você existe uma ferida que diz: eu não posso confiar de verdade, porque da última vez que eu confiei, eu me machuquei. É para essa ferida que Deus está falando hoje. Espera um segundo, porque o que eu acabei de descrever agora, essa parede que você construiu para se proteger e que acabou virando uma prisão, isso tem cura. E a cura não é superficial. Não é uma oração de 5 minutos antes de dormir. Não é um versículo bonito no início do dia. A cura é um processo, é uma jornada. É uma decisão de desmantelar, camada por camada, tudo o que foi acumulado ao longo dos anos. E foi exatamente para esse processo que o Pai preparou o livro sagrado, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. É um acompanhamento guiado por 21 dias, que vai te levar através de cada camada de bloqueio espiritual que está entre você e a vida que Deus já decretou para você. Cada dia do livro sagrado foi construído em cima de princípios bíblicos sólidos, combinados com práticas espirituais que ativam o que a neurociência chama de reprogramação de padrões mentais. Porque Deus criou a sua mente e Ele sabe como ela funciona. Ele sabe que a transformação espiritual genuína cria mudanças concretas no jeito como o seu cérebro processa a realidade. O livro sagrado trabalha especificamente o bloqueio do qual acabamos de falar. Essa parede de proteção que se tornou uma prisão. Ele vai te guiar em um processo de cura das feridas que estão na fundação desse muro. Vai te mostrar como perdoar sem minimizar o que aconteceu. Como confiar novamente sem ser ingênuo. Como abrir o coração para o Pai sem o medo de se decepcionar mais uma vez. Porque quando essa parede cai, o que entra não é mais dor. É o que estava represado do lado de fora esperando. A prosperidade que já foi prometida, as portas que estavam prontas para abrir, as pessoas certas que Deus já tinha designado para entrar na sua vida,
as oportunidades que estavam aguardando você estar em posição de recebê-las. O link está no primeiro comentário desse vídeo. Esse material já foi alvo de tentativas de remoção, porque ele entrega ferramentas que o sistema prefere que você não tenha. Enquanto o link estiver ativo, é a sua janela de oportunidade. Não procrastine, porque procrastinar é exatamente o que o inimigo quer. Ele sabe que se você baixar esse livro e fizer o processo, o jogo muda, e ele vai usar qualquer desculpa para adiar. Baixo depois, estou ocupado agora, vou terminar de assistir o vídeo primeiro. Baixa agora, antes de sair daqui, e comenta embaixo: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Declare sobre a sua vida, declare sobre o seu futuro, declare diante do céu que você está se movendo. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra o espírito de acomodação que tenta te convencer de que isso aqui é tudo o que você vai ter. Vamos falar sobre a promessa, porque não dá para terminar esse vídeo sem falar sobre o que Deus realmente prometeu para você. Existe uma passagem em Jeremias 29:11 que você provavelmente já ouviu. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é uma das passagens mais citadas no meio cristão. Você já leu isso centenas de vezes, mas eu quero que você leia de novo. Agora, com os olhos de quem está passando pelo que você está passando. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus não disse que vai pensar em você quando você se tornar melhor. Não disse que vai elaborar um plano quando você provar que merece. Ele disse: eu já sei. Os planos já existem. A prosperidade já foi decretada. O fim esperado já tem endereço. O problema não é que Deus não tem planos para você. O problema é que você ainda não acredita de verdade que esses planos são para você. Que essa descrença, essa sensação de que as bênçãos são para os outros, é a fundação de todos os outros bloqueios que estão na sua vida. Pensa num momento da sua infância, não precisa ser um momento específico, só um período em que você acreditava sem filtros, quando você achava que tudo era possível, quando você sonhava sem se autocensurar, quando você pedia a Deus coisas grandes sem sentir vergonha de pedir. Onde foi que esse menino ou essa menina ficou? Não foi a vida que acabou com a sua fé. Foi a acumulação de decepções não processadas. Foi cada vez que você deu um passo de fé e levou uma queda. Cada vez que você apostou em alguém e foi traído. Cada vez que você orou por algo específico e não veio. E ao invés de processar aquela dor, ao invés de levar aquilo para Deus e dizer: Pai, eu não entendi isso, me ajuda, você engoliu, guardou, adicionou mais uma pedra na mochila. E hoje você carrega décadas de pedras. A boa notícia é que Deus não precisa que você carregue isso sozinho. Na verdade, Ele nunca quis que você carregasse. Mas enquanto você está carregando, não tem espaço para as bênçãos que Ele quer te dar. Sabe qual é a coisa mais poderosa que você pode fazer hoje? Não é orar mais. Não é ler mais a Bíblia. Não é ir à igreja mais vezes. Essas coisas são importantes, mas não é isso que vai mover o céu agora. O que vai mover o céu é uma decisão. Uma decisão de que, a partir de hoje, você para de permitir que o passado defina o seu futuro espiritual. Uma decisão de que você vai abrir mão do controle de tentar entender tudo o que aconteceu e vai entregar. Uma decisão de que você acredita, mesmo que com fé do tamanho de um grão de mostarda, que Deus ainda não acabou com você. Essa decisão, quando tomada com sinceridade, cria uma abertura no plano espiritual que muda absolutamente tudo. Não é magia, é lei espiritual, e funciona independentemente de como você está se sentindo agora. Existe uma pesquisa fascinante, conduzida pela Universidade de Harvard, que analisou o efeito da fé ativa, não apenas a crença intelectual, mas a prática espiritual consciente. Em mais de 5.000 participantes ao longo de 7 anos, os resultados foram impressionantes. Pessoas com fé ativa apresentavam 35% mais resiliência diante de adversidades,
42% mais capacidade de estabelecer metas de longo prazo e alcançá-las, e níveis significativamente mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse, em situações de crise. O que isso significa? Que a conexão com Deus não é só uma questão de crenças, é uma questão de como o seu sistema inteiro, corpo, mente e espírito, funciona no mundo. Quando você está alinhado com o Pai, você literalmente processa a realidade de forma diferente. Você toma decisões melhores. Você atrai oportunidades diferentes. Você resiste onde os outros desistem. Você enxerga saídas onde os outros só veem paredes. E é exatamente isso que está sendo bloqueado na sua vida enquanto esse alinhamento está quebrado. Agora deixa eu te falar sobre algo que talvez ninguém tenha te dito ainda. Deus não está esperando por você de braços cruzados, com uma lista dos seus erros na mão, pronto para cobrar. Essa imagem de um Deus que fica contabilizando as suas falhas é uma distorção. É uma imagem que foi plantada por feridas, por religiosidade tóxica, por pessoas que usaram o nome de Deus para te controlar através do medo. O Deus da Bíblia, o Pai que Jesus revelou, é o mesmo que correu em direção ao filho pródigo quando ele ainda estava longe. Não esperou ele chegar. Não esperou ele se explicar. Não esperou ele provar que estava arrependido. Ele o viu de longe e correu. Pensa no que isso significa. O filho tinha feito tudo errado. Tinha pedido a herança antes da hora, o que na cultura da época era o equivalente a desejar a morte do pai. Tinha desperdiçado tudo, tinha chegado ao ponto mais baixo possível e estava voltando com um discurso de desculpas já preparado, esperando ser recebido como empregado, não como filho. E o pai correu. Isso é quem está esperando por você hoje. Não um Deus impassível que precisa ser convencido da sua sinceridade, mas um pai que está vendo você de longe, que enxerga o que está dentro de você, que você mesmo não consegue mais ver, e que está correndo em direção a você nesse momento. O que ele está esperando não é perfeição, é um passo. E foi exatamente pensando nesse passo que o Pai preparou o livro sagrado para você. O 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura, é o mapa desse caminho de volta. É um guia espiritual que vai pegar você exatamente onde você está agora, com tudo o que você está carregando, todas as suas dúvidas, todos os seus medos, todas as suas decepções acumuladas, e vai te conduzir, dia a dia, para dentro de um alinhamento que vai transformar não só a sua espiritualidade, mas cada área da sua vida. Deixa eu te contar o que esse livro sagrado vai fazer por você ao longo dos 21 dias. Nos primeiros 7 dias você vai trabalhar o que o livro chama de limpeza espiritual profunda. São orações, meditações e práticas de entrega que vão começar a soltar o peso que você tem carregado por anos, às vezes por décadas. Mágoas que você nem sabe mais que está guardando. Ressentimentos que estão bloqueando o fluxo da graça na sua vida. Crenças limitantes que foram instaladas em você por pessoas e situações do seu passado e que continuam operando em piloto automático, sabotando tudo o que você tenta construir. Esse processo não é superficial. Não é um devocional de uma frase por dia. É uma imersão real, guiada por princípios bíblicos e práticas espirituais que têm transformado a vida de milhares de pessoas que estavam exatamente onde você está. Do dia 8 ao dia 14, você vai entrar no que o livro sagrado chama de reconstrução do altar. Esse é o processo de restaurar a sua intimidade com Deus, de reaprender a orar de um lugar de fé genuína, não de medo, não de performance religiosa, mas de relacionamento real com o Pai, de reaprender a ouvir a voz de Deus nos momentos de silêncio, nas circunstâncias do dia a dia, naquelas coincidências que na verdade são direções divinas disfarçadas. Essa parte do processo costuma ser a que mais transforma as pessoas, porque quando você restaura a intimidade com Deus, quando você sente de verdade que não está sozinho, que há uma inteligência infinita cuidando de cada detalhe da sua vida, o medo vai embora, a ansiedade diminui, e o seu coração começa a se abrir novamente para as possibilidades que estavam travadas. Imagine acordar de manhã e sentir paz, não a ausência de problemas,
Paz real que existe mesmo com os problemas presentes. Imagine ir dormir à noite sem aquele aperto no peito, sem ficar ruminando nos erros do passado, sem a angústia sobre o futuro. Imagine ter a certeza, não a esperança frágil, mas a certeza inabalável de que alguém muito maior do que qualquer obstáculo que você enfrenta está no controle da sua história. Isso é o que a intimidade restaurada com Deus faz. E é exatamente o que os 7 dias do meio do livro sagrado vão trabalhar em você. Do dia 15 ao dia 21, você entra na etapa de declaração e manifestação. Esse é o período em que você começa a operar a partir de um lugar de fé ativa, onde você aprende a declarar sobre a sua vida com autoridade espiritual genuína, não o tipo de declaração que é repetição de frases sem convicção, mas declaração que nasce de quem sabe quem é e sabe o que foi prometido. Você vai aprender a identificar as janelas de oportunidade que Deus está abrindo na sua vida, e que talvez você esteja ignorando porque seu radar espiritual estava desligado. Vai aprender a tomar decisões alinhadas com o plano divino, não com base no que o medo dita, não com base no que o mundo oferece, mas com base no que o Pai já preparou. E o resultado dos 21 dias não é uma sensação boa que dura uma semana e desaparece. O resultado é uma fundação. É uma nova forma de se relacionar com Deus, com você mesmo e com a realidade que te rodeia. É uma mentalidade espiritual que vai te acompanhar, que vai influenciar cada decisão, cada relacionamento, cada passo que você der daqui para a frente. Agora deixa eu falar sobre algo que precisa ser dito com clareza. Você chegou até aqui nesse vídeo. Isso não é coincidência. Em um dia comum, com tudo que você tem para fazer, com toda a distração que existe no mundo, você parou. Você ouviu. Você ficou. Isso tem um significado espiritual que vai além do que você consegue enxergar agora. Existe uma palavra em hebraico que aparece muitas vezes nas Escrituras, kairos. Ela não significa qualquer momento. Ela significa o momento certo, o momento oportuno, o momento em que a janela está aberta e a ação tomada agora muda o curso do que vem depois. Esse é um momento kairos para você, não o próximo vídeo, não amanhã de manhã, agora. O Pai preparou o livro sagrado, o 21 dias de prosperidade e alinhamento com Deus, e colocou ele no caminho da sua vida nesse exato momento, não por acidente. É porque esse é o momento em que você está pronto para receber o que vem nele. É porque o que você viveu até aqui, inclusive a dor, inclusive as decepções, inclusive as noites difíceis, foi parte de um processo que te trouxe até esse ponto de abertura. O link está no primeiro comentário desse vídeo. Preciso te avisar uma coisa com toda a seriedade. Esse conteúdo já sofreu tentativas reais de silenciamento. Não é exagero. Quando um material ensina as pessoas a romper com os ciclos de escassez, a desfazer bloqueios espirituais, a operar com autoridade no plano espiritual, ele ameaça estruturas que preferem você preso. E estruturas ameaçadas reagem. Esse livro sagrado já foi alvo disso antes. E por isso, enquanto o link no primeiro comentário ainda estiver ativo, isso é uma janela real que você não pode deixar fechar. Não deixa para depois. Porque depois é a armadilha favorita do inimigo. Ele não precisa que você diga não definitivamente. Ele só precisa que você diga não agora. E o não agora se transforma em nunca sem você perceber. Você já adiou o suficiente, já esperou o suficiente, já colocou as necessidades dos outros na frente das suas suficientes vezes. Hoje é para você. Vai até o primeiro comentário desse vídeo agora. Acessa o link do livro sagrado e antes de fazer isso, comenta aqui embaixo: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Essa declaração não é simbólica, ela é real. Quando você a faz publicamente, você está criando um compromisso com você mesmo, com o Pai, e com o plano que já foi traçado para a sua vida. Você está dizendo: eu acredito, eu estou pronto, eu estou me movendo. O céu ouve e o céu responde. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai ficar na sua cabeça depois que você fechar esse vídeo. Daqui a um ano, onde você quer estar? Não em termos de conquistas materiais apenas, mas em termos de como você quer se sentir.
Como você quer se relacionar com Deus? Que tipo de paz você quer ter? Que tipo de fé você quer carregar? Agora me responde outra coisa. O que vai ser diferente no próximo ano se você continuar fazendo exatamente o que você tem feito até agora? Essa pergunta não é para te envergonhar, é para te acordar. Porque o maior desperdício da vida humana não é falhar, é continuar em piloto automático esperando que algo mude sem mudar nada. Deus já preparou para você um fim esperado, já decretou prosperidade sobre a sua vida. Já escreveu um capítulo de restauração com o seu nome, mas você precisa se mover na direção dessa promessa. Você precisa dar o passo que encontra o Pai no meio do caminho. E antes de a gente encerrar, eu preciso que você faça uma coisa agora. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. Alguém que está no mesmo lugar que você estava antes de assistir esse vídeo. Alguém que está cansado de esperar, que perdeu a fé em algum ponto, que está carregando um peso que não foi feito para ser carregado sozinho. Esse gesto é um ato de amor, e atos de amor criam fluxo espiritual na sua própria vida. E se esse vídeo tocou em você de uma forma que você não estava esperando, comenta aqui embaixo o que você está sentindo agora. Não precisa ser um texto longo, pode ser uma palavra, pode ser tocou, pode ser recebido, pode ser estou aqui, Pai. Cada comentário é uma declaração, e a gente lê cada um. Deus diz hoje para você, eu estou te esperando. Não do outro lado de uma lista de requisitos impossíveis. Não depois que você se tornar perfeito. Não quando as circunstâncias da sua vida melhorarem. Não quando você conseguir resolver tudo o que está bagunçado. Ele está te esperando agora. Com tudo o que você é, com tudo o que você carrega, com tudo o que você ainda não conseguiu resolver, com todas as perguntas que você ainda não tem resposta. Você não precisa chegar até ele pronto. Você só precisa chegar. Esse é o convite mais genuíno que você vai receber hoje. De um pai que te vê de longe, que enxerga dentro de você o que você mesmo não consegue mais enxergar e que está correndo em direção a você nesse momento. A mensagem que chegou até você hoje não é minha. Eu sou apenas o canal. A mensagem é dele. E ela diz, eu não esqueci de você. Eu nunca virei o rosto. O que você tem vivido não é abandono, é preparo. E o momento de você sair desse preparo e entrar na plenitude do que foi prometido para a sua vida está chegando. Mas você precisa se mover. E para que você não precise fazer essa jornada de volta sozinho, o Pai preparou o livro sagrado para você. O 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura, é a mão estendida do Pai através de 21 dias de uma prática espiritual que vai te conduzir de onde você está até onde você foi criado para estar. Da escassez para a prosperidade, do isolamento para a comunhão real com o Criador, do cansaço para a renovação, da dúvida para a certeza inabalável de que você é filho, você é herdeiro, e o que foi prometido para você vai se cumprir. O link está no primeiro comentário desse vídeo. Esse material já foi alvo de tentativas de silenciamento, porque ele liberta. Porque quando as pessoas entendem as regras do jogo espiritual e aprendem a operar dentro delas com fé ativa, o ciclo de escassez se quebra. E há forças que preferem você preso nesse ciclo. Enquanto o link estiver disponível, é a sua janela. Vai até o primeiro comentário agora. E antes de baixar, declara aqui, eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Declare, seja visto, seja ouvido, dê o passo que o Pai está esperando. Se você ficou até aqui, eu quero que você saiba que isso não foi por acaso. Nada do que Deus faz é por acaso. Esse vídeo chegou até você porque há um propósito se desdobrando na sua vida que é maior do que qualquer obstáculo que você está enfrentando agora. Não perca mais um dia. O Pai está esperando. E a vitória já tem o seu nome. Nos vemos no próximo vídeo.